Boa noite, amigos. Programa especial de final de ano. Aqui a bola não para de rolar. E vamos juntos até às 8 da noite, esperando que não falte pão na mesa do próximo, que não falte um pedaço de peru e outra, né, que não falte nada no ano de 2022. Então, aproveite, fique um pouco com a família. Se tomar trago, não descarregue nos outros, que eu sempre falo para os mais próximos, né? A gente bebe para ficar alegre. Se é para ficar mala, não beba. Tá? Se você não sabe beber, não beba. Tá? Se é para encher o saco dos outros. Agora, se você gosta de sentir dor de cabeça e consegue viver sozinho, gambá, então tá tudo certo. Pega, se encharca de cachaça, vai para o quarto e fecha a porta. Mas não estrague, né, o final de ano dos que estão próximos de ti. Mas o futebol foi duro, né, Mauri? Luiz da Silva e Ayrton Ruschel. Um ano, não vou dizer para esquecer, porque às vezes vocês que são sábios dizem, não sou eu que digo, os homens ligados ao futebol há mais tempo, não se pode dizer que é para esquecer. Esse aqui não pode ser esquecido, esse é que tem que ser lembrado sempre, para nunca mais fazer igual. Tá? Quer começar contigo? Tu que não ganhou nada, Mauri. O Ayrton Ruschel ganhou o Gauchão e a Recopa. Então vou começar. Eu estava pensando que... O ano ainda acabou azul, apesar que o Grêmio foi para a segunda divisão, não sei o que é pior. Não, eu sei o que é pior. Eu sei, não sou tão burro assim. O pior é ir para a segunda divisão. Mas o Grêmio, em suma, ganhou 2 canecos. Se vale para o Renato a Recopa, vale para o Thiago Nunes também. Com volta olímpica ou sem volta olímpica. Aliás, os jogadores do Grêmio, eu me lembro desse jogo, Grêmio e Santa Cruz, ficaram encabulados e pararam a volta olímpica com 3 metros. Pararam e começaram a rir. Foi. Mas o Santa Cruz queria ganhar. Diga, Mauri. Bom, então eu vou dizer o seguinte, eu dou boa noite para os amigos de casa e parabenizando meu amigo Ayrton Ruschel, que ganhou o Campeonato Gaúcho, né? é um lorde esse Mauri. E não tem nenhuma sacanagem, porque a gente faz tempo que não ganha, desde 2016, eu acho, né? Então, valeu. Por outro lado, né, que a gente tem várias conquistas do Sub-20, do Sub-17, do feminino, então tem algumas coisas a comemorar, porque se a gente focar só no profissional, nos titulares, realmente foi, como tu falasse bem, um ano para a gente lembrar para não repetir os mesmos erros. Então, é muito importante ficar gravado na memória de todos os colorados, principalmente da gestão, para que o ano que vem corrija os erros desse ano. Ô, Maurício, deixa eu corrigir uma injustiça contigo e com a torcida do Internacional. O Internacional ganhou a tríplice coroa no Sub-20. Isso. No apagar das luzes, o Inter deu um alento para o seu torcedor, porque realidade é quando chega no profissional e acontece. O Nilmar, por exemplo, era reserva do Júnior e resolveu no principal. Eu lembro sempre do Nilmar, porque esse é o exemplo mais que chama mais atenção. Ele era reserva do Moreno, né? Nos juniores, e aí foi promovido, ele titular e o Moreno virou reserva. E ele aconteceu e o Moreno não aconteceu. Desculpe, Moreno. Desculpe. Não, é bem assim. Paulo Turra já está entre nós. Bem-vindo, Turra. Na realidade, a gente tem que pensar o seguinte, como no mundo corporativo, em que eu militei durante décadas numa empresa multinacional alemã, o que a gente fazia para ter sucesso, e tivemos... Na Osram. Na Osram. Hoje existe nem existe ainda mais no Brasil. Em verdade, com o advento da tecnologia LED, a Osram passou a ser uma outra empresa associada à empresa chinesa e chama no Brasil hoje LEDvance. Mas é do grupo Osram ainda. E naquela época, como é que a gente fazia? Podia me arrumar um patrocínio. A gente ia a cada ano, corrigindo os erros anteriores para que o próximo ano fosse de maior crescimento. E assim no futebol também, não tem como não comparar. Pega-se o ano que terminou, corrige-se onde estava errado e aperfeiçoa-se o que estava certo. Este é o segredo. Esse negócio de dizer o seguinte,
Não, o Internacional agora, na gestão que o Mauri participou, foi bala, ou a gestão atual, que o Mauri está lá no Conselho Deliberativo com muita honra, agora está... Agora tu está em cima do muro, tu não é nem situação nem oposição. Né? Não, agora eu não posso ser situação na oposição, porque eu sou da mesa do Conselho Deliberativo, nem fica bem para mim. Virou mural do depois de velho, tu vê? Institucionalmente, se eu ter lado, se eu tiver lado, eu não serei um bom dirigente da mesa do Conselho Deliberativo. Mas, finalizando essa primeira parte, eu sempre digo assim, o Internacional não foi inventado pelo grande Fernando Carvalho, pelo grande Giovanni Luiz, que falei com ele ainda hoje de manhã, não foi inventado pelo Marcelo Medeiros, nem vai ser inventado pelo Alessandro Barcelos. Tu evita falar o nome do Piffer. Foi criado pelos irmãos Pope e desde lá vem com erros e acertos e vem crescendo. Então não dá para dizer assim, o Inter vai começar agora, ou terminou depois. Não, o Internacional é uma sequência, inclusive até alguém que tu gosta e que eu não tinha grande admiração por ele, o Fernando Miranda, teve a sua importância. Desde os irmãos Pope foi um crescimento. E é assim que é o futebol, continuidade e crescimento. Se a gente parar a cada gestão que entra, o clube vai estacionar. Eu conheci um neto dos irmãos Pope e com esse cara eu comecei a ganhar um prêmio Ari despretensiosamente num domingo de manhã. Era aniversário do Inter. E eu disse, vou colocar o neto do fundador, e comecei. Aí liga a filha do primeiro presidente, Ida Seferin. Aí liga o Larry, liga não sei quem, começou a eclodir um prêmio assim desenhado. Aí eu disse, agora só está faltando o governador me ligar. Aí o Olívio Dutra está no Passo da Areia, vendo um jogo do Zequinha, e diz, estava me procurando, Rec. Aí eu disse, vou ganhar o prêmio Ari. E ganhei o prêmio Ari com o aniversário do Internacional. Merecido. Rec, um abraço. Obrigado por participar desse programa especial de fim de ano aí. Reencontrar meu amigo Mauri de tantas jornadas, né? A nossa visão de gremista é um pouco diferente. Nós estávamos num fim de ciclo, mas não pensávamos que o fim de ciclo fosse ser tão terrível. Porque nós recebemos os avisos, Rec. Nós a lamentarmos, porque existem acertos, existem erros, mas nós recebemos sinalizações. Nós, em 2019, nós já tínhamos levado um 5-0 constrangedor do Flamengo. Nós, em 2020, nós tínhamos levado um 4-1 do Santos. Não que não se possa perder jogos eventuais, Mauri, mas aquilo era reflexo do que nós víamos, um ciclo virtuoso de jogadores capacitados, de jogadores que ganharam muitos títulos para nós, mas que vinham envelhecendo, uma estrutura envelhecendo, e o Grêmio não conseguia mudar essa estrutura no vestiário e, ao mesmo tempo, não permitia que os jovens emergissem e pudessem dar sequência em um alto nível. Não vou te interromper mais. Até o final do programa você vai dizer se é candidato à presidência do Grêmio. Desculpe. Pois não. A gente aborda o tema sim, porque a política do Grêmio eclodiu. É uma consequência natural. Não, e tem surgido de tudo que é lado. Lógico, por isso que eu estou dizendo. Daqui a pouco até é importante surgirem candidatos bons. Nós vamos abordar o tema sim. Mas então eu só queria fazer isso. O Grêmio não fez essa leitura, amor, e pagou muito caro por isso. Jogadores que não tinham mais resposta física, até pela sua idade, dentro do vestiário tinham ainda um tamanho de vencedor e não permitia que os jovens emergissem. O que se viu, então, foi uma segunda divisão. E aí é o que nós estamos vendo, né? Eu tenho preparado lá na nossa Rádio Grenal o torcedor, para conviver. Os jogadores que o Grêmio pretende, esse nome, aquele nome, eu nem quero fazer para não fazer prevenção, mas são os nomes que nós vamos. O nosso orçamento é de 300 milhões, foi apresentado, e eu dizia para o Mauri, o Flamengo, o orçamento é 1 bilhão, o Atlético, o orçamento é 900 milhões, o Grêmio é 300 milhões. O Grêmio, lamentavelmente, vai ter que refazer a sua história, tá? Voltar à Série A e para voltarmos a competir com os times de primeira linha. Paulo Turra, tenho certeza que também ele não esperava esse desiderato do Grêmio, deve ter torcido até o último minuto, até aquele gol do Juventude, ainda havia esperança que o Grêmio escapasse, porque ele acabou fazendo parte desse projeto junto com o Filipão. Aliás, eles
ele e Filipão, junto com o Wagner Mancini, mais ou menos conseguiram o mesmo aproveitamento. O aproveitamento pior foi do Thiago Nunes, mas também agora não adianta ficar apedrejando. Mas ambos não teríamos caído com aproveitamento nem do Filipão, desculpe, o aproveitamento do Filipão e o aproveitamento do Mancini, o Grêmio não teria caído. Eu não sei se não ficaria a 1 ponto Juventude, acho que ficaria com 45, mas também aí é o seguinte, com mais um pouquinho daria um up e escaparia, né? Porque teriam mais jogos por disputar e o Grêmio certamente ganharia mais uma e já ficaria. Então, eu concordo contigo, com o aproveitamento... Não, o que eu quis é pegar o aproveitamento do Filipão ou o aproveitamento do Mancini... Mas multiplicar por 114? Não, fazer o aproveitamento dele não é de quem é rebaixado, Rec. Eles fizeram 40 e poucos por cento, não rebaixa. Dá mais de 45. É isso que eu quis, dá uns 48, dá uns 48. Lógico. Tá certo, eu que viajei na maionese, porque teve um momento que o Mancini tinha menos que o do Filipão e o do Mancini não dava. Depois, com a vitória com o Atlético, passou a dar também. É isso aí. É isso aí. Mas, Paulo Toga, seja bem-vindo. Um grande abraço. Olá, Rec. Ayrton, Mauri aí. Prazer falar com vocês aí, Rec. Te ver novamente é sempre bom. Bom, o que você diz? Por que você acha que o Grêmio chegou nesse ponto? Eu sei que você está lançando o livro, que está percorrendo outros caminhos. Vamos deixar para falar sobre isso depois. Mas... já que o tema é esse nesse momento, Tuga, para não fugir, por que você acha que isso aconteceu? Rec, muita gente opinando, né, nesse momento, não só nesse momento, mas desde que o Grêmio começou o Campeonato Brasileiro nessa situação difícil, porque o Grêmio já começou o Campeonato Brasileiro em último, né? Então, dentro disso, por ser o Grêmio, por todo o seu potencial e o Grêmio, queira ou não queira, não é agora que o Grêmio caiu para a segunda divisão que vai mudar o que o Grêmio representa no futebol brasileiro e mundial, né? Então, dentro disso, eu que estive presente lá, juntamente com o professor Felipe e a comissão técnica nossa aí, o que eu posso falar é que a gente fez o máximo possível, dentro do que nós tínhamos em mãos, dentro das dificuldades que a gente tinha, dentro de tudo que nós, ao chegar no Grêmio, nós recebemos em todos os aspectos. Então, dentro disso, a gente fez o máximo. A questão de aproveitamento aí, eu até me lembro que quando nós saímos do Grêmio, eu falei para um amigo meu, se o próximo treinador que vir fizer o mesmo aproveitamento que nós saímos hoje, o Grêmio se salva. Nós saímos lá com um aproveitamento de 47,7%. Com esse aproveitamento, acredito que o Grêmio se salvaria. E teve um momento, inclusive, o Grêmio, o futebol está muito complicado, e teve um momento, inclusive, dessa nossa campanha no Grêmio, após a vitória contra o Flamengo no Rio por 1-0, que o nosso aproveitamento era de 63%. Inclusive foi matéria dos portais aí de esporte do Brasil todo, que o aproveitamento no Grêmio, até aquele momento, no Campeonato Brasileiro, era melhor que o aproveitamento de equipes que estavam no G4. E aí, pronto, aí depois foram 4 jogos, onde a gente perdeu 3 e empatou 1, o último jogo contra o Santos, e aí a gente saiu do Grêmio. Mas é um contexto que ninguém vai falar... aconteceu isso, ok. Podia ter feito isso. Agora é muito fácil falar, agora é muito fácil tinha que ter feito isso. Mas passaram 4 comissões técnicas, e isso foi uma das coisas que quando a gente estava nesse momento menos bom aí, difícil, eu até conversei com o professor e com o Pracidelli da comissão, vai buscar o retrospecto das equipes que grandes, das últimas equipes grandes que caíram aí, na sua maioria, por todas as equipes passaram 4 comissões técnicas. Então, é isso que aconteceu e pronto, a gente fica triste por tudo aquilo que eu falei, que o Grêmio é uma equipe grande, uma equipe enorme, não vai deixar de ser grande e enorme porque caiu para a segunda divisão, bem pelo contrário. Vai se fortalecer ainda mais. Espero que possa se fortalecer e voltar forte e pronto. E aí disputar os títulos que o Grêmio merece disputar, que é sempre lá em cima. Eram contra
contra Vossa Senhoria. Por exemplo, o Carrasco era o Paulo Turra. E até contaram uma história que o Filipão, quando chegou, disse assim: comigo vocês vão ter vida fácil, mas com este aqui vocês vão ter que gramear. Eu acho que isso é um elogio, porque é chamar atenção no trabalho. Eu trabalho com a gurizada lá, o que eu encho o saco desses guris, não faz ideia de falar o português correto, de buscar notícia, de furar a pálida, enfim, essas coisas todas estão sempre em cima de produzir melhor. Olha aqui, isso aqui não existe. Começar com a notícia secundária, começa com a notícia principal e tal. Eu imagino que seria mais ou menos no aspecto educativo que o Filipão falou, mas depois se espalhou pela imprensa que os caras não iam muito com a tua cara. Eu estou fazendo do meu estilo, assim, né? Sendo honesto, até porque o Paulo Turra sempre foi um grande líder. Foi campeão no Caxias, foi campeão no Palmeiras, sempre foi tido e havido como um grande líder. E aí parece que, numa hora para outra, num grupo viciado, como era o do Grêmio, viciado no sentido mal acostumado, parece que quem fosse um pouco mais austero tinha que ficar marcado na paleta. Não sei se eu falei alguma bobagem aí, pode me corrigir aí, tu. Não, realmente essa história aí saiu na imprensa aí e inclusive nos momentos assim, eu tentei através de alguma forma conversar com alguns profissionais, colegas teus aí, para ver quais eram as fontes que eles estavam tendo essas novidades, entre aspas, aí, né? Porque em nenhum momento eu tive alguma desavença com algum jogador ou com algum profissional que lá estava no CT ou na arena do Grêmio. Em nenhum momento. Era um grupo mimado, Paulo Turra? Bem pelo contrário. Agora, lógico que a gente, no momento que a gente está comandando um treino, no momento que a gente está dando um trabalho, a gente não vai também, a todo momento, falar, por favor. Eu tenho minha maneira, como tu falou, eu sempre fui líder, fui capitão no Caxias, quando nós somos campeões, uma série de coisas. A gente tem momentos que a gente levanta a voz, em nenhum momento com falta de educação, de respeito aos profissionais que lá estão, a gente... Para tu passar uma orientação, no futebol principalmente, tu não pode só falar baixinho, chegar no ouvido de cada um, fala isso, chamar o cara pro lado, às vezes tu tem que falar para todo mundo ouvir, né, entendeu? E isso eu tenho certeza, tenho certeza que isso aí foi plantado por alguém que eu não acredito que seja hoje, eu não acredito que tenha sido de dentro do Grêmio, hoje, inclusive, hoje que eu falo, após a gente sair de lá, eu fiquei sabendo algumas situações que são pessoas de fora que querem plantar confusão. Pois é. Plantar confusão e, infelizmente, os profissionais, os colegas teus, por confiar nessas fontes que eu falo que são fontes secas, né? Se fosse fontes com água, né? Pelo amor de Deus. E aí aconteceu isso aí, mas bem tranquilo, olha. Em vários momentos eu tive conversa com os jogadores. Os jogadores vieram falar comigo, inclusive, eu posso citar aqui tranquilamente, não era jogador, mas foi jogador do Grêmio e estava na direção, o Marcelo Oliveira, inclusive, no último episódio que saiu esses boatos, essas fofocas, essas mentiras covardes, né? Foi o Marcelo Oliveira que veio comentar comigo, o Alisson, aí ele trouxe o Alisson junto para falar... Professor, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver, ninguém tem nenhum problema. Eu sei, o Alisson, eu sei, Marcelo, cabe a nós agora, eu estou tentando descobrir quem que está fazendo essas coisas. Então é mais, nesse aspecto meu, também não é de muita importância, não foi por causa disso que o Grêmio caiu, bem longe disso, é mais um dos detalhes de fofocas, de mentiras, de covardias que aconteceram, não só nesse momento que nós estivemos no Grêmio, mas que já vem acontecendo, como o Ayrton falou aí, a questão de dentro de campo, de jogos perdidos, de goleadas sofridas, e não só isso, mas que já vem acontecendo há algum tempo, por profissionais covardes, que o interesse não é que o Grêmio ganhasse, mas bem pelo contrário, que perdesse, e aí eles plantam, e aí, infelizmente, profissionais que foram acreditar nessas fontes secas e acaba tumultuando, mas não foi nenhum fator determinante para que, por exemplo, a gente não tivesse tido um aproveitamento como a gente gostaria de ter. O Ayrton Ruth vai fazer a pergunta.
Paulo Turra vai responder depois do comercial, mas vamos deixar a pergunta no ar aí para o torcedor ficar antenado. Paulo, primeiro eu quero te tranquilizar que fala um conselheiro de muitos anos do Grêmio, o Filipão, a sua imagem continua incólume perante nós torcedores e vocês, e a ti que participa da comissão dele, nós sabemos que vocês não estão dentro desse processo e em nada têm a responsabilidade. Mas o que eu queria te colocar é o seguinte, eu quero fixar, por exemplo, no Diego Souza, a quem tu lideraste esse período todo. O Diego Souza fez 2 anos, Rec, 106 partidas, tem 54 gols. Mesmo gordo. É um goleador, mesmo gordo. Mas a pergunta, estou te falando isso porque sou um fã do Diego Souza, tá? Mas como que nós não conseguimos fazer o Diego Souza entrar em forma? Porque passava uma imagem muito ruim para gente que joga futebol, não joguei como vocês, né? Mas a gente que se cresceu no meio do futebol, passava uma imagem muito ruim para o Grêmio, entrando ele visivelmente fora de forma num futebol profissional, onde se ganha fortuna que se ganha por mês. Então, dava uma ideia, Turra, e é isso que eu quero ouvir de vocês, dava uma ideia de que não havia cobrança, de que a preparação física não estava ajustada. Fiz a distinção para dizer, é um jogador que eu gosto, que eu admiro, mas peguei como exemplo para que tu possa nos explicar o que aconteceu, porque já tinha o precedente do Brás. O Brás saiu daqui, eu brinco, parecendo uma senhora gorda, né? E no Fluminense ele terminou o Brasileirão mais fino que eu, e olha que eu sou magro. Então eu aguardo os comentários. E aí até acrescento na tua pergunta, pretensiosamente, porque na mesma linha. Seria por isso que quando chegou o Filipão e sentiu que a coisa podia desandar, pediu o Borja, que fez gols até importantes na arrancada, inclusive de pênalti, que o Diego Souza andou errando o pênalti. Já voltamos.